Muito bem, seja bem-vindo agora ao nosso passo 5, interpretando e convertendo o tempo em inglês. A partir de agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso utilizando diretamente aí o nosso manual, tá? Espero que você já tenha baixado lá no início. E agora nós vamos ao passo 5. Então, olha só, antes de começarmos a falar em inglês, precisamos entender como a língua funciona. Esse entendimento começa a partir do tempo. Pessoas de língua nativa inglesa veem os tempos verbais de forma diferente que nós brasileiros. Nós costumamos a ver o tempo através do verbo. Eles, porém, veem o tempo pela frase inteira. É de extrema importância que você saiba enxergar e entender os tempos na visão do nativo falante de inglês para seu rápido desenvolvimento, compreensão da língua. Por isso, fique atento ao contexto de cada frase. É ele que decide o tempo. Então, o que acontece? Nós temos o costume de ver o tempo através do verbo. Já o nativo falante de inglês vê o tempo através da frase inteira. Então, você precisa ler a frase inteira para saber que tempo está sendo falado nesta frase. E aqui nós temos a tabela de interpretação desse tempo, tá bom? Que são 5 tempos que o nativo fala todo o tempo dentro da sua fluência. O primeiro tempo é o presente, tá? Segundo é o passado, terceiro é o futuro, 4 modais, quinto o passado presente. Esse passado presente aqui nós colocamos um asterístico para chamar a atenção de que o passado presente e o presente perfeito nós mudamos o tempo para que ficasse mais fácil lembrar o seu uso, né? Ele é conhecido então como presente perfeito, mas para a gente ele é um passado presente. Por quê? Porque é um passado, uma ação do passado que ainda está no presente. Então, nós vamos entender aqui o que diz. Primeiro, o presente, nós temos 3 tempos, tá? Que é o presente do que se é e se está. Segundo, o presente do que se está fazendo. E o terceiro, o presente do que se faz. Então, nós temos esses 3 tempos. Para a gente entender melhor, por exemplo, quando eu digo ela é bonita, então estou falando um presente do que se é. Ou ela está com fome. Do que se está fazendo, eu digo ela está comendo, né? Ela está fazendo alguma coisa. Do que se faz, do tipo ela vai para o trabalho todos os dias. Aqui nós temos o passado. No passado nós temos 4 tempos. Passado do que se era ou estava, passado do que se estava fazendo, passado do que se ia fazer e passado do que se fez. No futuro, eu tenho no futuro do que vai fazer agora, do que vai fazer agora ou depois e do que vai fazer planejado, tá? E os modais? O que são os modais? Modais são palavras que mudam de acordo com o seu, com o seu modo de usar, com a coisa que está acontecendo naquele momento. Ou seja, uma palavra só em inglês ela pode ter o significado de pode, sabe e consegue, né? Então, nós temos aqui o primeiro modal como pode, sabe e consegue fazer, no sentido de habilidade, do que se poderia, sabia e conseguia fazer, também no sentido de habilidade, do que se deveria, deve e tem que fazer, no sentido de conselho, do que se deve, deveria e tem que fazer, no sentido de obrigação, do que se pode fazer, no sentido de permissão, do que talvez se faça, a dúvida, e do que se faria, um condicional. Então, os modais são 7 palavrinhas que têm essas traduções e eles vão ser utilizados de acordo com o que está sendo dito aqui dentro do parêntese, né? E o que é o passado presente? Como já disse antes, o passado presente é o nosso famoso present perfect. O passado presente, ele tem 2 sentidos dentro de inglês, que nós reconhecemos em português. Qual é o primeiro sentido? É o do que se fez recentemente. Por exemplo, se você fez um favor para alguém, se você ligou a TV, se você desligou a luz da sala, se você acabou de jantar. Então, isso são ações que são feitas recentemente. E a outra é ação que eu comecei a fazer no passado e ainda faço. Um exemplo disso é você trabalhar em uma empresa. Você começou há 2 anos atrás, que é passado, e você ainda continua trabalhando nessa empresa. Então, todas as ações que você começou
a fazer no passado e que ainda está fazendo, vai entrar esse tempo. Então, o que acontece? Essa é a primeira tabela de interpretação. Isso aqui é o modo como o americano vê o tempo. Só que depois dessa tabela, você precisa converter todos esses tempos que estão aqui. Então, esses tempos eles vão virar fórmulas, tá bom? Então, ele vai virar fórmula na próxima tabela que nós vamos falar sobre ela.